Saudações a todos, hoje o vídeo é sobre valentinianismo. Resolvi fazer esse vídeo tanto pela enquete que fiz, mas também porque é um tema de interesse pessoal, bem como eu acho que deveria ser muito mais difundido em nossos meios. Geralmente o pessoal vê o tema, né, e fala, não, valentinianismo é gnosticismo, e gnosticismo é ruim ou uma pseudo-tradição, sincretismo, etc., e tende a dispensar o tema. Mas na realidade é um tema muitíssimo interessante, pois a gente pode falar em esoterismo cristão, né, principalmente ali nos primeiros séculos, o valentinianismo deveria vir ali à mente do sujeito. Agora, eu não vou fazer uma abordagem aqui histórica, não vou encher a cabeça de vocês de dados que não vão... que são, querendo ou não, superficiais, são dados ali marginais à coisa em si. Eu quero ajudar vocês aí no estudo sobre o assunto, né, e direcioná-los ao centro. Razão pela qual eu quero fazer uma abordagem um pouco mais profunda e mais, só que ao mesmo tempo simples, né? E deixar para vocês mesmos procurarem esses dados históricos, né? Ou até mesmo alguma certa mitologia que está ali ao redor do tema. Outra coisa, quando eu falo aqui de gnosticismo, eu não quero dizer nada do que o Hans Jonas, nada do que o Henri Charles falou. Isso é outro tema que querendo ou não, ele projeta muitas coisas no assunto que eu vou falar aqui, né? E sinceramente, se você tem uma concepção de gnosticismo formada por esses dois aí, pelo Feiglin, pelo Fedeli, né? Ou por qualquer outro que tratou desse tema nessas formas, simplesmente esqueça. Esqueça, comece do zero, entenda a palavra aqui gnosticismo como outra coisa, né? Entenda ela em seu sentido puramente histórico, né? E não projete nada do que esses sujeitos falaram sobre o assunto, né? Porque sinceramente não vai bater e só vai atrapalhar seu entendimento sobre o tema. Tendo isso sido avisado, a gente já pode começar ali, né, a abordar os preliminares do tema, abordar uma parte mais antropológica do tema, para depois abordar uma parte mais cosmológica. Não se preocupem, eu farei um vídeo especificamente sobre os éons, explicando o que eles são, explicando como funcionam, né? E também sobre uma visão mais detalhada de sua cosmologia. Este vídeo aqui vai tratar ali mais da antropologia valentiniana, né? Bem como de questões relacionadas a isso. Primeiramente, vem a questão: o que é o valentinianismo? É uma religião? É uma filosofia? É uma escola? Sim, é uma escola. É uma escola que não é heterogênea ao cristianismo ortodoxo, por mais incrível que isso pareça. Ela não é heterogênea e muitos valentinianos estavam dentro da hierarquia eclesiástica, inclusive o próprio Valentino. E mesmo depois ali de sua rechaçação, do seu rechaçar por alguns padres da igreja, né, principalmente aqueles heresiologistas, os valentinianos continuaram ali a frequentar meios cristãos ortodoxos, porque eles viam a religião cristã ortodoxa como uma forma psíquica da mesma tradição. Então, ele não é heterogêneo, ele é alternativo, é diferente. Heterogêneo é aquilo que não se mistura. Alternativo é aquilo que possui diversos pontos de convergência, não exatamente se mistura, convive, comunica, né, mas acaba sendo ali, de certa forma, outra coisa. É uma heterogeneidade mitigada, por assim dizer, né? O que eu proponho.
propõe que ele é uma escola exegética. Valentino, pelos próprios valentinianos, era dito ter sido discípulo de Cildas, ou Teudas, né? Que era ali, de acordo com os valentinianos, discípulo de Paulo. Claro que isso é mais um mito do que verdade, as datas não vão bater certinho, né? O lapso temporal é muito grande, mas havia esse mito, ele é tanto endossado pelos heresiologistas quanto pelos próprios valentinianos, né? Então, eu vou dizê-lo aqui. E é claro, as cartas paulinas são importantíssimas para os valentinianos, tanto as cartas paulinas quanto o Evangelho de São João, né? Você vai ter ali um esforço exegético muito grande, né, por parte dos valentinianos em extrair a essência desses escritos, né, de forma com que a doutrina escrita dos valentinianos é ali uma chave exegética para esses textos, né? Claro, pelo menos é isso que ele se propõe a ser, né? Em minha opinião, é um ponto de vista exegético, não uma chave exegética, pois a ideia de chave exegética significaria ali que o texto realmente quis dizer aquilo. Eu não sei. Entendeu? Então eu não posso chegar e afirmar tal coisa. Não dá para saber. Mas é isso, em última instância, que os valentinianos se propõem a ser, né? Agora, indo para a doutrina deles em si, né, é primeiro necessário entender o que é o Filho, né, o que é o Cristo. A visão trinitária deles é muito parecida com a ortodoxa. Na realidade, foi acusado, né, que por alguns modalistas ou ditos modalistas, né, que a doutrina das três hipóstases, uma essência e três hipóstases ou naturezas diferentes, né, na Trindade, as famosas naturezas incomunicáveis, é valentiniana, porque o Valentino supostamente teria um livro chamado sobre as três hipóstases, onde ele trataria ali sobre as três pessoas da Trindade. E sim, as três pessoas da Trindade são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo o Pai inefável e a raiz de tudo, né, incompreensível, infinito, né? O Filho seria a palavra do Pai, né, ou o pensamento ali do Pai, só que contemplando as profundezas do Pai, não pensaria em nada, né? Falaria o nome do Pai, que é o silêncio, ou seja, a palavra em silêncio, não o silêncio que tolhe ali as palavras, mas o silêncio acima das palavras, porque a palavra seria uma espécie de limitação, de velar. Então, você vai encontrar, inclusive, no Tratado Tripartite, de que né, o silêncio é a sabedoria e o silêncio é o pronunciamento do nome divino, que é, assim como o silêncio, ilimitado. E como não há nenhuma palavra dita aqui, não há nenhuma diferença, não há nenhuma distinção entre o silêncio, o Filho que está em silêncio, né? O Filho é palavra e a palavra está em silêncio, então o Filho é o silêncio, entre o nome do Pai, que também é o silêncio, e o Pai, que também seria silêncio, pois os três são infinitos, os três são sem limitação, e o amor entre os dois, né, que é união, também seria idêntico a eles. Olha para vocês verem, é uma questão muito parecida com a forma que os cristãos ortodoxos lidam com isso. Isso é dos primeiros 3 séculos. Então, dá para ver ali que é uma semelhança muito interessante que você não vai encontrar ali, por exemplo, nos setianos ou em outro grupo gnóstico. Até mesmo a forma de expor é igual. Inclusive, eles vão identificar o Filho com luz e o Espírito Santo com a vontade, que os ortodoxos também vão fazer. Isso é muito interessante de se analisar. Mas o Filho, ele é este silêncio,
enquanto Deus está recolhido ali em si mesmo, tá? E este amor, né, que Deus tem, que o Pai, na realidade, que o Pai tem para com o Filho, enquanto eles estão recolhidos um no outro, né, de onde surge o Espírito Santo, que é ali a união dos dois, deste amor, né, neste amor eles trocam diversos beijos, né, e nesse trocar de beijos, você vai ter ali os éons concebidos no Filho, né? É por isso que os éons estão relacionados com o Filho, é por isso que nós chegamos ao Filho através dos éons, que para os homens são perfeições, né? E é por isso que às vezes o Filho é chamado de mãe, né? Porque ele concebe ali éons em sua relação filial com o Pai, né? Às vezes ele também é tido como andrógeno, né? Por causa disso, né? Que ele seria mãe no sentido que ele recebe e concebe, mas na relação com o homem ele é sempre masculino, sabe? E uma coisa, isso aqui é apenas uma alegoria, não estou falando que Jesus Cristo é mulher ou coisa do gênero, não, não é isso. É apenas uma forma de pintar ali uma relação, por assim dizer. Da mesma forma que o Eckhart vai chamar o Godhead, né? É uma palavra masculina, mas ele também vai chamar Godhead de mãe, porque ele fala das funções nutritivas ali, sabe, da divindade, por assim dizer, chamemos assim. Então, é uma relação bem interessante. O filho vai conceber os éons e depois ele vai proclamá-los, né, através de uma locução, ele os cria, né, e inclusive ele os limita por causa disso, né? Essa limitação dos éons vai ser chamada de Horus. É uma barreira posta entre Deus e os éons. O único que consegue transpor essa barreira, no caso, de um lado para o outro, é o Filho. Por isso que o Pai faz as coisas através do Filho e as coisas chegam ao Pai através do Filho. Por isso que ele é o único mediador, tanto com os éons, para com os éons, quanto para com os homens, né? E essa barreira, né, que era chamada de Horus, H-O-R-O-S, vai ser o que, querendo ou não, faz os éons como essências em si mesmos, né, separados da essência divina. Pois se eles fossem colocados em relação com Deus, assim como todas as outras coisas, pelo fato de Deus ser infinito, eles seriam como pequenas gotas frente a um grande oceano, que com o contato com este se dissolveria no mesmo, ou seja, não seriam mais essências ali em si mesmas, né? Seriam um ali com o Pai, né? Então a criação é um velar, por assim dizer, né? E a concepção, né, é ali no Filho, né, a raiz do que foi colocado ali em velamento, né? Esses éons, eles são, portanto, inclusive ignorantes, né? O pleroma, ele é uma coisa até engraçada de se falar. O pleroma, ele é criado como algo que tem ignorância do pai, e por isso ele é uma coisa em si mesmo, sabe? Dependente do pai, claro, mas uma coisa em si mesmo, que de certa forma está separada do pai e se comunica com ele ali através do filho, mas uma coisa em si mesmo e separada, portanto ignorante, portanto frente ao Pai, imperfeita, porque ao lado do Pai, ao lado de Deus, não há nada, né? Porque ele é infinito. Deus é um. E em razão disso, deve haver esse velar. Da mesma forma que aconteceu com o Sudaile, se vocês assistiram o vídeo do Pseudo-Heroteus, já notaram o tanto de semelhança que tem. Mas da mesma forma que acontece com o Sudaile, né, procedem as coisas do Pai, procedem os éons do Pai, para que eles retornem, né? Então, eles procedem, eles estão em um estado de imperfeição, e é claro, quando eu falo em estado aqui,
Eu não estou me referindo que eles estão no tempo, mas é apenas uma maneira física de se referir a uma coisa metafísica, uma coisa para além da natureza, né? Então eles estão em um estado de imperfeição e pela providência divina eles retornam ao Pai, alcançando sua perfeição em si mesmos, mas retornam através do Filho e respeitam a barreira, né? Então, eles passam de um estado de imperfeição para um estado de perfeição, mas ainda permanecem velados, por assim dizer. Então, não é uma apocatástase, não é uma restauração completa, né? Ora, Deus quis que dele procedesse, então assim procedeu, e isso é uma coisa boa. Isso é bem claro no valentinianismo. Agora, estamos falando do pleroma. Não vou explicar aqui tudo tintim por tintim, porque eu vou fazer um vídeo só sobre Eon, né? Mas acontece que há uma queda, né? É uma queda ali de Sofia, e essa queda ocasiona ali no chamado Kenoma, que não é completo, que não é cheio, que não é pleno como o Pleroma, mas é um mundo deficiente, decadente, que da mesma forma com que o pai está com que o Pleroma está velado do pai, ele está velado do Pleroma. Então, que vai ser esse mundo daqui, né? Então, esse mundo daqui, que é material, psíquico e nutrido pelo espiritual, né? Eu vou chegar lá. A perfeição dele está nos éons, porque a raiz das coisas desse mundo estão todas nos éons, né? E a perfeição dos éons está em Deus. Então, você afunda no Jordão, né? Tendo seu batismo, e ao mesmo tempo que você afunda no Jordão, você retira suas vestes velhas, seus trapos velhos, sua carne velha. Então você se livra do mundo material. Você retira ali a sua própria forma, se livra do mundo psíquico e ruma e acende ali aos éons, fazendo germinar e crescer a semente do espírito, por assim dizer. E aí você sobe ali os éons, encarna todas aquelas perfeições. Claro, você ainda é um homem, você ainda é um ser humano, né? Mas você tem as imagens dos éons em si mesmo e você vai fazer com que esse mundo seja tão real quanto aquele lá, porque você vai encarnar todos os éons e você é soprado ali pelo Espírito, você tem o Espírito, né? E por essa razão você pode se santificar, né? Agora é interessante a gente ir para a questão da antropologia. Bom, acontece que Sofia vai cair, né? Sofia caiu e Sofia ali vai produzir algo que seja análogo ao seu par, né? Porque os éons procedem em cisígias. Então ela vai conceber ali uma coisa, a ideia dela, né, de Logos, que seria a Cisígia de Sofia, né? Ela vai acabar concebendo o Demiurgo, né? Que vai ser o Logos, que vai ser a razão deste mundo, sabe? E ela concebe aquilo ali, uma imagem do Logos, ela fica horrorizada. O que eu fiz? Demiurgo, no entanto, ele é totalmente, como que eu posso dizer, ignorante ele de sua origem, né? Ele olha de um lado para o outro, ele nada vê. Ele tem saudade de sua casa, mas não tem para onde ele voltar, sabe? Então ele, de certa forma, volta a si mesmo. Nesse voltar a si mesmo, ele concebe Sofia. A concepção de Sofia é traçada ao livro de Provérbios, onde fala que Deus concebeu Sofia, ou Deus adquiriu Sofia. Algumas traduções Deus criou Sofia, mas essas traduções estão um pouco equivocadas, porque a mesma palavra, né? A mesma palavra não, uma palavra uma palavra similar, né, de mesma raiz, é utilizada
para quando Eva concebe Caim, né? Inclusive tem uma brincadeirinha dessa palavra com o nome Caim. E em razão disso, né, eu falo que o Demiurgo concebeu, ele adquiriu a sabedoria, e através da sabedoria ele cria o mundo à imagem dos éons. Ele cria um mundo com 3 disposições: uma espiritual, outra racional e outra material ou rílica, né? Na exposição valentiniana, que é um texto de Nag Hammadi, né, vai falar que essa criação, né, do Demiurgo, ela foi preparada por Jesus e por Sofia. Sim, ela foi preparada por Jesus e por Sofia. E, inclusive, Jesus é tido como Demiurgo nessa exposição. Só que não esse Demiurgo que eu falei. A palavra Demiurgo é utilizada para se referir ao Cristo, né? Mas aqui, inclusive, é chamado de Jesus nesse texto, não de Cristo, Jesus. Mas não será ali o Demiurgo que eu acabei de descrever. Ele também existe nesse texto, né? Ele também será chamado de Demiurgo, mas ele será ali um instrumento pelo qual, né, o mundo é criado, né? O mundo é formado, na verdade, o mundo é plasmado, sabe? Para que ali o pecado de Sofia seja redimido por uma apocatástase, né, dessas imagens dos éons que foram projetadas nesse mundo, que foram concebidas pelo Demiurgo, mas não estavam completas. Para elas estarem completas, elas têm que proceder. Para elas procederem, tem que haver a criação, né? Então há a criação, mesmo em um mundo deficiente, há a criação, mesmo em um mundo ali composto entre bem e mal, há a criação, né? E essa criação é feita para a perfeição dessas imagens, inclusive para a perfeição, né, de todos aqueles que estão aqui neste mundo também, né? Dessa forma, não é apenas a fuga do mundo, não é apenas a perfeição daqueles que estão no mundo, mas também a perfeição do próprio mundo e a redenção do próprio pecado de Sofia. A consumação, ela é necessária para o valentiniano. Tá? Ela é muito necessária. Não é uma doutrina escapista, também não é uma doutrina dualista, não há 2 princípios aqui. É apenas uma doutrina que interpreta ali as processões como quedas, como velares. Eles nem interpretam o Demiurgo como mal. Inclusive, eles consideram o Demiurgo psíquico, psíquico possuído pelo espírito. O que psíquico significa? Enquanto no espírito só há vida, né, só o bem pleno e total, no psíquico não. Psíquico é no sentido de alma, aqui, psique, né? No nível psíquico não, no nível psíquico a duplicidade, há bem e mal, entende? Há oposições, sabe? Por essa razão, o Demiurgo é um legislador. É ele quem dá a lei de Moisés, de acordo com pelo menos seu comentário ali, sua carta à Flora, né? Essa lei, de acordo com os valentinianos, ela é justa. Ela não transcende a justiça. Ela é uma palavra que às vezes mata, mas ela é justa. Ela não é boa por completo, ela é justa, né? No sentido de ser reta, no sentido de haver um problema, há uma retribuição. De haver alguma coisa boa ou má, há uma retribuição adequada. Ela é justa. Ela não é para além disso, por assim dizer. Assim também é o Demiurgo, né? Então, o mundo é um lugar ruim que se deve fugir dele, isso é o gnosticismo. O Demiurgo é um deus mau, que não sei o que tem. Os 2 princípios e papapá. No valentinianismo não existe isso, tá? Não existe. E a questão, ela é vista ali por um outro olhar, né? Como eu acabei de expor aqui. Agora, eu vou ler uma passagenzinha de vocês do Tratado Tripartite sobre a criação do primeiro homem. É oportuno que expliquemos sobre a alma do primeiro ser humano, a de Adão, que ela vem do Logos espiritual, né, que seria o Cristo, né?
E no caso, ele faz isso através da concepção ali de Sofia pelo Demiurgo. Enquanto o criador, no caso Demiurgo, pensa que é dele, pois vem dele, como de uma boca pela qual respira, né? O criador pensa que a alma é de sua procedência porque procede dele mesmo. Mas na realidade é análogo a gente achar que o ar que nós respiramos veio de nós mesmos. Não, nós respiramos esse ar, nós inspiramos ele e expiramos depois. A origem do ar é diferente, a origem do espírito é diferente, portanto. Não é do demiurgo que você recebe isso. Né? É do Logos espiritual. É de Cristo, é de Deus. Né? O Criador também enviou almas de sua substância. Ou seja, o Criador aqui ele vai ter uma substância psíquica. As partes da alma que são relacionadas ao psíquico, elas vêm do Criador. Que não são exatamente o espírito. Né? Que é aquilo que o Paulo chama ali de alma propriamente dito. Né? Ele divide um homem entre pneuma, psique e soma, né? Corpo. Então, o espírito você recebe de Deus aqui. A alma, né, você está recebendo do Criador, tanto que essa alma morre. Ela não é imortal. Sem o espírito ela morre. Ela não vai morrer, né, nem nesse sistema aqui, nem no sistema ortodoxo. Né, mas em tese, sem o espírito ela morreria. Porque ela é alma vivificada e não espírito vivificante, como diz Paulo. Né? Pois o Criador também viu a alma de sua substância, pois ele também tem o poder de procriar, porque é algo que surgiu a partir da representação do Pai, que também procria. Né? Também os da esquerda geraram, por assim dizer, homens próprios, pois têm a semelhança de ser. Né? O que são esses da esquerda? São os arcontes, né? Que são ali produções do próprio Demiurgo ali, e nós vamos falar sobre eles posteriormente. Né? Mas aqui o Demiurgo está à direita, os arcontes estão à esquerda. O que isso vai representar? Direita relacionado com os psíquicos, esquerda relacionado com os ílicos. Né? O espiritual é aquilo que é bom, o psíquico é aquilo que está relacionado à razão, é aquilo que está relacionado à distinção, principalmente a distinção entre bem e mal, a lei, etc., a regra, mas não é o sumo bem, é a letra, sabe? Não é a água, é a pedra, sabe? Não é a essência da lei que é a água, é a pedra, que é a forma da lei, é a forma. É isso que vai ser chamado de psíquico. Então, os homens que são psíquicos, eles têm essa característica. Então, para os valentinianos, por exemplo, os judeus são psíquicos, né? Os cristãos ortodoxos também são psíquicos, entendeu? Eles estão ali num caminho para se tornarem pneumáticos, mas não são. Eu explicarei para frente porque não o dizem ser, né? Não existe essa de eu sou pneumático, isso não existe. Vou mostrar para frente porque não. E o ílico é aquele que é voltado. Ílico vem de hili, né? Que quer dizer matéria, mas aqui não é exatamente a matéria. As coisas que estão mais próximas à matéria, estão mais próximas à geração, estão mais próximos ao corpo, né? Representa aqui uma tendência que puxa para baixo, né? Geralmente ela afeta o desejo no sentido de que o ser humano tem que se reproduzir, tem que comer, etc. Eles acabam se viciando com isso. Essas coisas são coisas ílicas. Pessoas ílicas são pessoas voltadas a isso. Né? E o que se recebe ali da esquerda, né, é o que se recebe ali dos arcontes e portanto, é sua alma ílica. É aquela que vai condicionar ali o teu corpo. Né? Ou diretamente aqui o teu corpo, né, que você receberia ali dos arcontes. O texto não é claro se é uma alma ou se é um corpo. A substância espiritual é uma coisa única e uma representação única, e sua fraqueza é a determinação em muitas formas. Ora, o espírito é uma coisa só, né? Mas muitas pessoas têm o espírito. Quando nós colocamos nossa consciência de si, nossa individualidade, nossa forma e não no espírito, que está para além da forma, nós esquecemos de nossa origem.
e de quem realmente somos. Quanto à substância dos intermediários, a sua determinação é dupla, no caso aqui dos psíquicos, pois possui o conhecimento e a confissão do exaltado, e não está inclinado ao mal, por causa da inclinação do pensamento, né? Ou seja, tem um saber racional, saber de certa forma até mesmo mundano, né? E não está inclinado ao mal, né? Porque sendo racional e obedecendo à razão, né? Não fará o mal, mas também não passará para além disso, né? Quanto à substância material, ou ílica, né? Ou ílica, sua forma é diferente e em muitas formas e era uma fraqueza que existia em muitos tipos de inclinação. A tradução aqui fica um lixo, né? Porque eu usei o Google, porque eu tava com preguiça. Mas o que ele está querendo dizer, né, é que a parte material ela é plural, né? Ela é como diversas tendências, uma que puxa de um lado, sabe? Levando a coisa de um lado para o outro. Há muitas inclinações, portanto há muitas fraquezas. Se deixa governar por essa tendência, você perde a si mesmo. O ser humano é de uma formação mista, e uma criação mista, e um depósito dos da esquerda e dos da direita, e uma palavra espiritual cuja atenção está dividida entre cada uma das duas substâncias das quais ele tira seu ser, ou seja, psíquico e ílico. Portanto, disse que um paraíso foi plantado para ele, para que pudesse comer do alimento de 3 tipos de árvores, visto que é um jardim de ordem tríplice e visto que é aquilo que dá prazer. Ok, isso aqui vai competir a queda de Adão. Para os valentinianos, a árvore do conhecimento do bem e do mal, fruto do conhecimento do bem e do mal, etc., não é a gnose. Entendeu? A árvore da gnose mesmo é a árvore da vida. Existiam 3 árvores aqui. A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou a árvore do espírito, né? Porque o espírito é a vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore ílica, a árvore do mal. O Adão, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele ficou ciente da lei, no caso. E essa foi a queda de Adão. Adão era superior ali a todos no paraíso. Entende? E quando ele comeu do fruto, o que o Demiurgo falou para ele? Você se tornou igual a nós. Ou seja, ele se tornou ali um psíquico. Essa foi a queda de Adão, na perspectiva valentiniana, né? É uma coisa realmente interessante, né? Um ponto de vista inusitado, por assim dizer, que você não esperaria ele de um gnóstico até, de um gnosticista, né? Agora, na humanidade há 3 tipos de homens: os espirituais, os psíquicos e os materiais, os pneumáticos, os psíquicos e os ílicos, né? A humanidade passou, no caso aqui tratado tripartite 118, a humanidade passou a existir em 3 tipos essenciais: o pneumático, o psíquico e o material, conformando-se a tríplice disposição do Logos, né? Porque essas 3 divisões elas vieram ali do Logos, né? Que preparou a criação e depois a incutiu no Demiurgo, né? Junto com Sofia. Que, por isso a criação seria imagem dos arcontes, do qual surgiram os ílicos, os psíquicos e os pneumáticos, né? Aqui, do qual surgiram os ílicos, os psíquicos e os pneumáticos, se referem aos arcontes. Eu vou falar, se você continuar lendo naquela parte que eu estava lendo, 103, 104, você vai encontrar ali as disposições dos arcontes, dos poderes, né, entre pneumáticos, psíquicos e ílicos, né? Cada um dos 3 tipos essenciais é conhecido por seu fruto, e eles não foram conhecidos a princípio, mas apenas na vinda do Salvador, que brilhou sobre os santos e revelou o que cada um era. Aqui é importante.
o Salvador, ele revela quem as pessoas são, e apenas ele, né? Portanto, não existe essa ideia de, eu sou um pneumático. Isso não existe, tá? O Cristo, e apenas ele revela se você é um pneumático ou se você não é. Existem tendências. Né? Pelos frutos você conhece a árvore do fruto. Mas você só vai saber as tendências mesmo, entendeu? Você não vai saber se é ou se não é. Só o Cristo pode revelar. Então, essa ideia dessa arrogância, inclusive, é colocada como um veneno, como um vício. Tanto que você tem uma categoria dos poderes, né, que estão juntos ali dos arcontes, que é relacionada à ignorância e à arrogância. Desculpa, que é relacionada à arrogância, né? E é aquela relacionada ao, ao princípio pneumático, né? Porque são vícios ali que imitam as três disposições: pneumáticos, psíquicos e hílicos, no caso. Então, para concluir esse vídeo, façamos uma recapitulação geral do tema. O Deus Uno e Trino, através de seu amor ou Espírito Santo, concebeu os múltiplos éons, que foram criados na eternidade e preservados da infinitude divina através de Horus, a barreira, o limite, o poder limitante de Deus que é seu véu. Os éons estavam primeiramente na escuridão, onde o éon mais novo, Sofia, ousou tentar romper a barreira, o que ocasionou em sua queda. O Filho se revelou então aos éons e encarnou-se em cada um deles, bem como redimiu Sofia. Ela, no entanto, procriou da imagem de Deus, que teve que concebeu quando tentou romper o véu, e essa cria, né, de Sofia era o Demiurgo, que possuindo Sofia, né, assim como está lá no livro de Provérbios, é assim que os valentinianos interpretam, que se deu de bom grado para a perfeição do quenome, que continha as razões dadas pelo logo Jesus Cristo, seu parceiro, o Demiurgo então plasma o mundo, né? Essa plasmação cria duas naturezas, psíquica e ílica, além de inspirar nos homens uma natureza superior ao demiurgo, a espiritual ou pneumática. Como imagem dessas naturezas, há três tipos de pessoas: ílicas, voltadas aos sentidos; psíquicas, voltadas às virtudes, ao refinamento e à lei, ao bem e mal, né? Ao bem e mal, não apenas ao bem, mas ao bem e mal, a distinção entre bem e mal causada pela prudência, né? Que é a característica do legislador. E as pneumáticas, voltadas ao espírito e à vida, ao bem pleno, ao bem sem mal do lado, ao único princípio que não admite nenhum outro como ele, né? Comendo do fruto psíquico, Adão, antes pneumático, se torna psíquico, sendo seu pacto com o demiurgo Javé causado por isso, uma vez que ao consumir o fruto se tornou como ele, psíquico. Então, eu acho que já tem conteúdo demais nesse vídeo. Eu vou gravar um outro vídeo separado, né, continuando o assunto, porque é um assunto bem demorado. É um assunto bem demorado, né, bem extenso, sabe? Que a temática que eu vou tratar aqui para frente, né, antes de chegar ali nos éons, sabe? Também depois da cosmologia valentiniana propriamente dita, né? Que eu vou tratar principalmente das coisas deste mundo, ou seja, os arcontes, os poderes, o que são os anjos, etc. Talvez eu faça esse vídeo, não sei. O dos éons certamente farei, né? Mas antes do vídeo dos éons, eu vou fazer um vídeo sobre os sacramentos valentinianos. Talvez um vídeo sobre a consumação também, tá? Serão vídeos menores, sabe? Mas que eu prefiro manter eles independentes desse, uma vez que, sendo menores, eles podem tratar o tema com maior clareza, né? Aqui fica tudo muito corrido, fica até meio caótico para o ouvinte, né? Pelo overload de informações que vocês recebem aqui. Mas enfim, eu utilizei nesse vídeo o Evangelho da Verdade, o Tratado Tripartite, as exposições valentinianas. Todos estes estão
o Evangelho de Filipe. Todos estes estão na biblioteca de Nag Hammadi. Utilizei também a carta de Ptolomeu a Flora, né? E provavelmente algum outro texto que eu me esqueci, que não está me vendo à mente agora. Mas estes que eu citei são os principais. Todas essas fontes são fontes primárias sobre o assunto, fontes realmente sectárias que vale a pena você conferir nelas, né? Eu utilizei aquela edição do Mervyn Mayer, do Biblioteca de Nag Hammadi. Eu recomendo bastante ela. Ela é a melhor edição que se tem por aí. Bom, muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Por hoje é só. E aguardem os meus próximos vídeos sobre o tema. Até mais.